Você já parou para pensar que, não importa qual canto do Brasil você esteja, sempre tem um festival de pastel com yakisoba, uma associação cultural nipo-brasileira ou aquela feira de domingo onde o produtor de hortaliças tem traços orientais? Se você mora em São Paulo, no Paraná, no interior do Pará ou em alguma cidadezinha do Mato Grosso do Sul, a presença japonesa está ali. Você já se perguntou por quê? Como é que um país que fica literalmente do outro lado do planeta, hoje são 24 horas de voo, então imagina quanto tempo era de navio no século passado, né? Então como é que um país fincou raízes tão profundas na nossa terra? A história que nos contam nos livros de história parece simples. Eles vieram trabalhar no café. Ponto final. Mas a verdade, meus amigos, é cheia de reviravoltas. Crises econômicas globais, fofoca de bastidores entre governos, choques culturais bizarros, golpes financeiros e uma superação inacreditável. Aperte os cintos porque hoje vamos descobrir como o Brasil se tornou a maior casa de japoneses fora do Japão. Mas calma! Antes de eu te contar o babado por trás da viagem do primeiro navio, faz o seguinte. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à História com Fofoca. Aqui a gente te conta o que os livros didáticos te escondem. Então, para não perder nenhum dos nossos episódios, cheios de curiosidades e segredos do passado, clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Já deixa o seu like esperto, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de extrema qualidade e ativa o sininho de notificações, para o YouTube te avisar assim que o próximo vídeo sair do forno. Já se inscreveu? Deixou o joinha? Então solta a vinheta. Para entender essa história, precisamos voltar para o final do século XIX e o início do século XX. O cenário era o seguinte: o Japão estava passando por uma modernização brutal conhecida como Era Meiji. O país deixou de ser um Japão feudal de samurais para se tornar uma potência industrial. Mas sabe o que acontece quando um país se industrializa rápido demais? O campo sofre. Milhares de camponeses perderam suas terras, ficaram desempregados e a fome começou a apertar. O governo japonês estava desesperado, com uma bomba relógio nas mãos, excesso de gente e falta de emprego. E aqui uma curiosidade é que o Brasil não era a primeira opção do Japão. Eles tentaram enviar imigrantes para os Estados Unidos e para o Havaí. Só que os americanos, com muito preconceito, começaram a criar leis para proibir a entrada de asiáticos. O governo japonês tentou, então, as Filipinas, mas não deu muito certo. Foi aí que eles olharam para o mapa e viram o Brasil. Do outro lado do mundo, o Brasil tinha o seu próprio problema de proporções gigantescas. A escravidão havia sido abolida em 1888, graças a Deus, mas os barões do café que mandavam no país precisavam de mão de obra barata para colher a riqueza do ouro verde. Eles tentaram trazer europeus, principalmente italianos, mas os italianos começaram a sofrer tantos maus tratos nas fazendas de café que o governo da Itália simplesmente proibiu a imigração subsidiada para o Brasil em 1902. Ou seja, o Brasil tinha terra e precisava de braços. O Japão tinha braços e precisava de terra. Tá dando certinho, né? Foi o casamento perfeito de interesses de dois governos desesperados. Em 1895, os dois países assinaram um tratado de amizade, comércio e navegação. Mas a questão é que os barões do café brasileiros, que eram extremamente racistas, tinham muito preconceito. Houve debates inflamados no Congresso Nacional sobre se raças orientais conseguiriam se adaptar ou se iriam amarelar o sangue brasileiro. Mas a necessidade do café falou mais alto que o preconceito e as portas foram abertas. No dia 28 de abril de 1908, o navio Kazato Maru zarpou do porto de Kobe, no Japão. A bordo estavam 781 imigrantes, divididos em 165 famílias. E aqui entra um drama humano. Essas pessoas não vieram com a intenção de morar no Brasil para sempre. A propaganda que o governo e as empresas de imigração faziam no Japão era digna de um comercial de televisão enganoso. Eles diziam aos camponeses: vão para o Brasil, lá o dinheiro nasce nas árvores de café. É só chacoalhar o pé do café e cai o ouro. Em 2 ou 3 anos vocês ficam ricos, juntam dinheiro e voltam para o Japão como vitoriosos. Parece perfeito, né? Os imigrantes literalmente acreditavam nisso. Muitos venderam tudo o que tinham, casas, kimonos de família, ferramentas, tudo que eles tinham, só para pagar as passagens de navio. A viagem durou longos e exaustivos 52 dias. Agora imagina ficar 2 meses confinado em um navio daquela época, cruzando oceanos, enfrentando enjoos, calor extremo, perto da linha do Equador e tempestades severas. No dia 18 de junho de 1908, o Kazato Maru finalmente atracou no Porto de Santos. Eles desceram
Eles desceram vestindo suas melhores roupas, com os homens de terno e as mulheres de kimono, cheio de dignidade e esperança. Mal sabiam eles o choque da realidade que os esperava. Quando os japoneses chegaram às fazendas do café no interior de São Paulo, o choque foi absoluto e imediato. A começar pela comida. Os japoneses estavam acostumados com arroz branco, sem sal, peixe, vegetais, aquela comida japonesa que a gente já conhece. No Brasil daquela época, a base de alimentação nas fazendas era feijão cozido com muita gordura de porco, farinha de mandioca e carne seca. É uma delícia, mas naquela época era muito diferente para os japoneses, né? Muitos passavam mal só com o cheiro da comida, porque eles não estavam acostumados com aquele tipo de comida. Para piorar, eles não sabiam como cozinhar o feijão e tentavam comer o grão duro ou fazer um doce dele, achando que era parecido com o feijão azuki do Japão, que faz aqueles doces de feijão que é super famoso por lá. O segundo choque foi a moradia. As casas destinadas a eles eram antigas senzalas reformadas às pressas ou alojamentos precários de chão batido, sujos, infestados de pulgas e barbeiros. E o pior de tudo, a relação de trabalho. Os fazendeiros de café estavam acostumados a lidar com a mentalidade da escravidão. Eles não entendiam que os japoneses eram trabalhadores livres de uma cultura milenar baseada na honra. Havia capatazes armados vigiando as lavouras, punições corporais e um sistema de endividamento cruel. Os imigrantes eram proibidos de comprar coisas fora da fazenda, eram obrigados a comprar comida e ferramentas no armazém do próprio fazendeiro por preços abusivos. No final do mês, em vez de receberem salário, eles descobriram que deviam dinheiro para o patrão. Então eles estavam literalmente pagando para trabalhar. Como eles iam juntar dinheiro para voltar ao Japão se a conta só aumentava? Isso gerou muitas revoltas. Muitos tentaram fugir no meio da noite, cruzando matas fechadas e ferrovias a pé, sem saber falar uma palavra em português, carregando crianças no colo. Foi um período de muito desespero e lágrimas. Percebendo que a promessa de ficar rico no café e voltar era uma farsa completa, a comunidade japonesa percebeu que a única chance de sobrevivência era comprar suas próprias terras. Eles tinham uma vantagem cultural absurda, o espírito de coletividade. Eles criaram cooperativas, juntaram cada centavo que sobrou e começaram a comprar pequenos lotes de terras baratas, muitas vezes consideradas inúteis ou cobertas de mata, fechada pelos fazendeiros locais. E é aqui que desvendamos o mistério. Por que eles se espalharam por tantas cidades e estados diferentes? Bom, porque eles eram cientistas da terra. Eles transformaram regiões inteiras usando técnicas agrícolas avançadas que o Brasil nem conhecia, como a rotação de culturas e o uso de adubo orgânico. Olha só o tamanho das fofocas e das particularidades de cada estado. No Paraná, atraídos pela promessa de terra roxa altamente fértil, milhares de japoneses migraram para o norte do Paraná nas décadas de 20 e 30. Eles desbravaram a mata e fundaram praticamente do zero bairros e colônias em cidades como Londrina, Maringá e Açaí. Hoje, o Paraná tem a segunda maior comunidade japonesa do país. Na década de 20, um grupo de imigrantes foi preparar a Amazônia, na região de Tomé-Açu. No início, foi um desastre, pois morreram de malária. Mas sabe como eles se salvaram? Um imigrante trouxe escondido no bolso algumas sementes de pimenta do reino da Ásia. O cultivo deu tão certo no clima paraense que eles transformaram o Pará no maior produtor de pimenta do reino do mundo naquela época. Eles também salvaram a economia local introduzindo o cacau e o melão. Já no Mato Grosso do Sul, muitos imigrantes foram contratados para construir a ferrovia noroeste do Brasil, que ligava Bauru a Corumbá. O trabalho era insalubre, perigoso e no meio do nada. Os sobreviventes dessa odisseia decidiram se fixar em Campo Grande. Lá, eles começaram a plantar hortaliças e trouxeram uma receita de macarrão típica da ilha de Okinawa, o soba. Hoje, o soba de Campo Grande é tão famoso que foi tombado como patrimônio cultural e material da cidade. Cada vez que um grupo de famílias japonesas chegava a uma nova cidade, eles criavam uma associação cultural, as famosas Kaikan. Acho que vocês já devem ter visto isso se vocês moram numa cidade que tem uma colônia japonesa muito grande. Para manter as tradições vivas, praticar esportes como o beisebol e ensinar a língua para os filhos, eles acabaram criando ali, essa associação. E por isso que quase toda cidade do interior do Centro-Sul ou do Norte tem uma colônia japonesa em sua própria sede social. Mas, se você acha que a história deles já estava estabelecida, o capítulo mais tenso, profundo e sombrio dessa trajetória aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Quem lembra das aulas de história já deve saber o que aconteceu, né? Em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo Alemanha, Itália e Japão. Da noite para o dia, os imigrantes japoneses passaram de trabalhadores exemplares a espiões perigosos inimigos da pátria. Vai vendo.
O governo do ditador Getúlio Vargas impôs leis extremamente severas de nacionalização. Ficou terminantemente proibido falar japonês em público ou em reuniões privadas. Escolas japonesas foram fechadas e jornais foram queimados. Se uma mãe fosse pega cantando uma canção de ninar em japonês para o filho dentro de casa, acabou. Ela corria o risco de ser denunciada por vizinhos e presa. Eles não podiam andar de carro ou viajar pelo país sem uma autorização especial da polícia, o chamado salvo-conduto. Muitas famílias tiveram seus bens, terras e economias confiscados pelo governo brasileiro e nunca mais viram a cor do dinheiro. No litoral de São Paulo, na cidade de Santos, houve um dos episódios mais tristes. Em 1943, milhares de japoneses receberam ordens de despejo coletivo e tiveram apenas 24 horas para abandonar suas casas e comércios com o que podiam carregar nas mãos. Eles foram mandados para campos de internamento no interior. Para piorar o drama, o isolamento deles era tão severo que, quando a guerra acabou em 1945, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki e a rendição do Japão, muitos imigrantes no Brasil simplesmente não acreditavam na notícia. Eles achavam que as notícias nos jornais brasileiros eram propagandas mentirosas dos aliados. E isso dividiu a colônia em dois grupos. Os Kashigumi, que são os vitoriosos, que acreditavam que o Japão tinha ganhado a guerra, e os Makegumi, que são os derrotados, que aceitavam a realidade. Surgiu, então, uma seita terrorista secreta chamada Shindo Henmei. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Membros dessa organização começaram a perseguir e assassinar os próprios líderes japoneses no Brasil, que tentavam espalhar a verdade sobre a derrota no Japão. Pelo menos 23 pessoas foram assassinadas nessa guerra civil interna em solo brasileiro, antes que a polícia conseguisse desmantelar o grupo. E no meio desse caos todo, sabe qual foi a fofoca mais cruel? Golpistas e estelionatários brasileiros e japoneses aproveitaram o desespero dos imigrantes que queriam voltar para a pátria e criaram o golpe do retorno. Eles vendiam passagens falsas de navios inexistentes que supostamente levariam os imigrantes de volta para um Japão vitorioso. Centenas de famílias venderam tudo o que tinham reconstruído após a guerra para comprar essas passagens falsas e ficaram esperando no porto por um navio fantasma que nunca chegou. Então eles venderam tudo que eles tinham construído de novo para tentar voltar para a terra deles. E se ferraram de novo. Mas você deve estar se perguntando, como é que depois de tanta tragédia e perseguição no solo brasileiro, os japoneses conseguiram dar a volta por cima e se integrar tanto na nossa cultura? E aqui entra uma curiosidade maravilhosa que envolve uma das maiores paixões do brasileiro, o pastel de feira. Você sabia que o pastel de feira, na verdade, foi popularizado pelos japoneses? Durante e logo após a Segunda Guerra Mundial, o preconceito contra japoneses nas ruas estava altíssimo. Para poderem trabalhar e vender comida nas feiras sem sofrer hostilidade ou ataques, os imigrantes japoneses decidiram se disfarçar, entre aspas, de chineses, já que a China tinha sido aliada do Brasil na guerra e não sofria perseguições. Eles pegaram a receita do rolinho primavera chinês, de Volton, adaptaram a massa usando a cachaça para ficar crocante e cheia de bolhas, mudaram o recheio para carne moída e queijo ao gosto do brasileiro e começaram a fritar nas feiras livres. O sucesso foi tão avassalador que hoje o pastel é patrimônio das feiras de rua do Brasil. E até hoje a maioria das pastelarias tradicionais ainda é administrada por famílias de origem japonesa. E vamos falar a verdade, um pastel de feira com caldinho de cana, olha, não tem pra ninguém, né? Bom, apesar de toda a dor da guerra, do preconceito inicial da elite cafeeira e das propagandas enganosas que os arrastaram para o outro lado do mundo, a comunidade japonesa resistiu com uma dignidade inabalável. Hoje, o Brasil abriga cerca de 2 milhões de descendentes de japoneses. É a maior população de origem japonesa fora do Japão no mundo inteiro. Eles deixaram de ser apenas colonos isolados para se tornarem médicos renomados, engenheiros de ponta, artistas plásticos brilhantes como a Tomi Otaki, que inclusive tem o instituto dela, né, da Tomi Otaki, aqui em São Paulo, políticos e cientistas que ajudaram a construir o Brasil moderno. Eles transformaram completamente a nossa alimentação. Se hoje você come caqui, morango, mexerica pocã, kiwi, acelga ou usa o sistema de cooperativas agrícolas, você também deve isso a eles. Sem contar a culinária. Afinal, o brasileiro adotou tanto o sushi que nós colocamos cream cheese, Doritos, morango, doce de leite, provando que a nossa capacidade de misturar culturas não tem limites. Ai, é uma delícia, né? Nossa.
Então, da próxima vez que você passar por uma associação nipo-brasileira da sua cidade, por um festival de bom odore, por um monumento budista ou comer aquele pastelzinho na feira de domingo, lembre-se, ali atrás existe uma história de mais de um século de suor, lágrimas, superação e uma fofoca geopolítica monumental que mudou para sempre o rosto a alma do Brasil. E aí, você sabia que a trajetória deles por aqui tinha sido tão intensa, cheia de perigos e curiosidades escondidas? Tem alguma colônia japonesa famosa aí na sua região ou na sua cidade? Conta pra mim aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a história da sua região. E não esquece de compartilhar esse vídeo no grupo de WhatsApp da família ou dos amigos, pra todo mundo ficar um pouquinho mais culto. Meu nome é Larissa, a gente é o História com Fofoca e a gente se vê no próximo vídeo com mais um segredo do passado desvendado especialmente pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!